Imagine agora o instante em que a vida chega ao fim. O coração para, o último suspiro se desfaz no ar. O corpo permanece imóvel, mas a alma desperta em outro lugar. E esse lugar não é o descanso, não é a luz, não é a paz, é a escuridão, é o inferno. As pessoas nunca acreditaram de verdade. Achavam que era apenas uma metáfora, uma história criada para assustar. Mas quando abriram os olhos após a morte, descobriram que não havia volta. Descobriram que o inferno não é apenas real. É muito mais aterrorizante do que qualquer mente humana poderia imaginar. Ali não existe tempo. O relógio não marca os segundos. Os séculos passam como correntes invisíveis que nunca se quebram. O sofrimento não diminui. A dor não se atenua. Ela só aumenta, como se cada momento fosse o primeiro instante da condenação. As almas caem em abismos flamejantes, como se fossem sugadas por um redemoinho eterno de fogo. Elas gritam, elas se debatem, mas não há para onde fugir. O fogo não consome, mas corrói a cada segundo. É um fogo vivo que queima e renova a dor continuamente. A pele espiritual dessas almas se rasga em chamas e no instante seguinte se recompõe apenas para ser queimada outra vez. Os gritos não cessam. Eles ecoam pelas cavernas do abismo, misturando-se em um coro ensurdecedor de sofrimento. Cada grito é um lamento de arrependimento tardio. Cada voz clama por misericórdia, mas não há resposta. No inferno não existe socorro. Não há oração que atravesse os portões de ferro que se fecharam para sempre. E as trevas, as trevas. Mesmo cercado de fogo, o lugar é envolto em uma escuridão sufocante. É como se os olhos não pudessem enxergar além de vultos e sombras distorcidas. Criaturas se movem entre os condenados, entidades sombrias que se alimentam do desespero. Elas não dormem, não descansam, não se cansam. O prazer delas é ver cada lágrima, cada grito, cada lamento ecoar pelo abismo. Ali não existe amizade, não existe consolo. Os que chegam, mesmo reconhecendo rostos de pessoas que conheceram na Terra, não podem abraçá-los, não podem compartilhar nada além da dor. O egoísmo e a angústia dominam. Cada alma está sozinha em seu próprio tormento. Mesmo estando cercada por multidões incontáveis, o odor é insuportável. Um cheiro de carne queimada, de enxofre, de podridão eterna. O ar é pesado, sufocante, carregado de fumaça e desespero. Cada respiração é como engolir cinzas e veneno. Mas mesmo desejando parar de respirar, a alma não morre, nunca morre. O pior não é apenas a dor física, o pior é a consciência. No inferno, cada memória volta com força total. Lembranças da vida na terra, das oportunidades rejeitadas, das palavras ignoradas, das vezes em que ouviram sobre arrependimento, mas zombaram. Agora, cada palavra ecoa como um martelo contra a mente. Ainda há tempo. Arrependa-se. Escolha a vida. Mas esse tempo já acabou. A eternidade pesa. A eternidade sufoca. Os condenados percebem que não há saída. É como estar trancado em uma prisão cujo portão nunca se abre, cujas correntes nunca se quebram. Eles clamam por um segundo de alívio, um instante de descanso, mas não recebem nada. Até uma gota de água se torna o maior desejo. E ainda assim, é um desejo impossível. E no meio desse caos, há algo ainda mais apavorante. A distância absoluta de Deus. Não existe presença divina. Não existe luz do Criador. Apenas a ausência total, um vazio infinito que dilacera a alma mais do que o próprio fogo. É sentir que está para sempre separado da única fonte de vida, do único que poderia salvar, mas que agora não ouvirá mais. Cada canto do inferno testemunha a justiça que não pode ser negociada. Não importa quem a pessoa foi na terra, não importa a posição, a riqueza, a fama. Ali todos são iguais.
reis e mendigos, sábios e ignorantes, religiosos e ateus, todos unidos pela mesma condenação eterna. E os demônios, eles riem. Eles se regozijam em ver a humanidade destruída. Eles se aproximam das almas, sussurram mentiras, zombam dos arrependimentos. Eles lembram das promessas que fizeram na terra, promessas de prazer, de liberdade, de poder, mas agora revelam sua verdadeira face. Eles nunca ofereceram liberdade, apenas correntes. Correntes que agora prendem cada alma, com um peso que jamais será retirado. As almas olham para cima, como se ainda houvesse esperança de ver uma luz. Mas o que encontram é apenas mais trevas, mais vazio, mais distância. É como se o céu estivesse tão distante que jamais pudesse ser alcançado. E a certeza que consome por dentro é: nunca mais sairei daqui. Nunca mais. Esse é o destino daqueles que rejeitam a verdade. Esse é o preço de viver sem Deus, de zombar da eternidade, de escolher o pecado em vez da santidade. O inferno não é um conto, não é um mito. Ele é real. Ele é o destino inevitável de todos os que se afastam da luz. E quando a alma desperta nesse lugar, não há como acordar novamente em outro. Não há segunda chance, não há negociações, não há atalhos. Só resta a dor, o fogo, as trevas e o arrependimento eterno. A palavra de Deus nos alerta com clareza. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6:23. Mas muitos, enganados pelas ilusões do mundo, estão caminhando cegamente para a condenação. O inferno não é uma metáfora, não é um conto inventado para assustar. É uma realidade terrível, ardente, eterna. E cada pecado não confessado é uma corrente que puxa a alma para este abismo sem volta. Jesus advertiu: larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7:13. Hoje, este caminho largo se tornou ainda mais atrativo, cheio de prazeres momentâneos, de falsas liberdades, de ilusões criadas pelo próprio inimigo. Mas no fim, ele conduz à escuridão eterna. O inferno será o destino dos que escolheram amar o pecado em vez de amar a Deus. Os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os sexualmente imorais, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21:8. Cada palavra desse versículo ecoa como uma sentença irremovível. Os pecados modernos, muitas vezes escondidos sob a capa de normalidade, estão arrastando multidões. A pornografia, que corrói corações em segredo, escraviza a mente e enche de impureza a alma. O adultério, não apenas o físico, mas o digital, em mensagens e segredos guardados no celular, tem destruído famílias e levado muitos a cair diante de Deus. O vício nas drogas e no álcool, que destroem o corpo e a mente, são grilhões espirituais que prendem a alma ao inimigo. Mas não são apenas esses. A avareza e o amor ao dinheiro, que a Bíblia chama de raiz de todos os males, 1 Timóteo 6:10, tem feito homens e mulheres adorarem riquezas em vez do Criador. O orgulho, que transformou Lúcifer em Satanás, ainda hoje domina milhões, cegando-os para a humildade necessária ao arrependimento. A mentira, mesmo a pequena, é condenada diante de Deus. O ódio guardado no coração, a inveja que consome em silêncio, a soberba que humilha os outros, tudo isso é combustível para as chamas eternas. Jesus foi direto. Se o teu olho direito te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Mateus 5:29. Ele não falava de forma simbólica. Ele alertava para o perigo real de
viver em pecado e desprezar a santidade. E o diabo, ele já está condenado. O seu destino já está escrito. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse 20, 10. Satanás sabe que não há esperança para ele. Por isso ele trabalha dia e noite, usando todos os meios, todas as distrações, todas as tentações possíveis para arrastar consigo o maior número de almas. Ele oferece prazeres rápidos, mas que custam caro. Ele mascara o pecado com frases como: todo mundo faz, não é tão grave assim, Deus entende. Mas tudo isso é mentira. Ele engana corações com promessas de sucesso, fama, poder e prazer, mas no final prende com correntes invisíveis que só são quebradas pelo sangue de Jesus. O inferno não foi criado para o homem, mas para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Mas todos os que rejeitam a salvação em Cristo e insistem em viver nos prazeres do pecado terão o mesmo destino dele. Imagine estar por toda a eternidade preso com o próprio inimigo da sua alma, ouvindo seus gritos de ódio, sentindo as chamas ardendo sem cessar, sendo consumido pela dor, mas sem nunca morrer. As maldades humanas são tantas que enchem o cálice da ira de Deus. Corrupção, injustiça, assassinatos, abusos, exploração, violência, a lista não acaba. Cada lágrima derramada por inocentes clama contra os pecadores que não se arrependem. Cada ato de crueldade será lembrado no dia do julgamento. Mas não são apenas os grandes pecados que condenam. É o coração endurecido que rejeita o chamado de Deus, que prefere a escuridão à luz. É aquele que vive de aparência, religioso por fora, mas cheio de podridão por dentro. É o cristão que canta, ora, mas guarda segredos sujos na alma. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mateus 7:21. O inferno é o fim da hipocrisia. Lá não há máscaras, não há disfarces, não há escapatória. Cada alma receberá o que escolheu. O tormento eterno será a colheita de uma vida de rebeldia contra Deus. E não haverá retorno, não haverá descanso, não haverá esperança. A chama arderá sem cessar e o verme da consciência corroerá sem parar. A Bíblia declara: irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46. O diabo quer que você pense que tem tempo, que pode se arrepender amanhã, que pode viver como quiser e no último instante pedir perdão. Mas o amanhã não é garantido. A morte pode chegar a qualquer momento. E após a morte, não há segunda chance. Está escrito: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. O inferno é o destino dos que zombam de Deus, dos que trocam a verdade pela mentira, dos que preferem o pecado à santidade. E cada pecado escondido, cada vício guardado em segredo, cada rebeldia silenciada diante dos homens, mas exposta diante de Deus, será revelada. Você pode enganar pessoas, mas não engana o Senhor. No inferno, toda máscara cai, e a verdade se torna o peso eterno da condenação. Imagine por um instante gritos que jamais cessam, correntes que jamais se quebram, fogo que jamais se apaga. A Bíblia não esconde a verdade. O inferno não é uma metáfora, é um destino real. Jesus mesmo disse em Marcos 9, 48, que lá o seu verme não morre e o fogo não se apaga. O sofrimento é tão profundo, tão cruel, que a mente humana não consegue medir. Satanás enganou multidões, dizendo que o inferno seria uma festa, mas isso é mentira. Ele sabe que já está condenado. Apocalipse 20, 10 declara: e o diabo que os enganava
foi lançado no lago de fogo e enxofre, e será atormentado dia e noite para todo o sempre. Ele não será rei do inferno, ele será mais um condenado, esmagado sob a ira de Deus. E enquanto ele não é lançado lá definitivamente, trabalha incansavelmente para arrastar milhares com ele. E como ele faz isso? Com sedução, com pecados mascarados de prazer. Olhe ao redor, pornografia destruindo, famílias, adultério sendo aplaudido como liberdade, avareza e amor ao dinheiro corrompendo corações. Quantos vivem de mentiras, de fofocas, de invejas, de idolatria ao corpo, à fama, à vaidade? Gálatas 5, 19 e 21 lista claramente: as obras da carne são manifestas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E termina com uma sentença dura: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você entende? Cada pecado não confessado, cada rebelião contra Deus é uma corrente que amarra a alma ao inferno. O diabo ri quando alguém pensa: é só um deslize, não tem problema. Mas esse pequeno pecado abre portas espirituais. E quando menos se espera, a pessoa está mergulhada em trevas, presa em vícios, sem forças para sair. Lá no inferno não há amigos, não há festas, não há música. Há apenas solidão, tormento e consciência. Sim, consciência. Os que caírem lá se lembrarão de cada oportunidade que tiveram de se arrepender. Lembrarão das vezes que ouviram falar de Jesus, mas ignoraram. Lembrarão de cada apelo rejeitado. E esse será mais um dos tormentos, a memória da chance perdida. E os demônios? Não pense que eles terão piedade. Eles odeiam o ser humano, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eles zombarão, atormentarão, destruirão sem descanso. Em Mateus 25:41, Jesus deixa claro: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você ouviu bem, preparado para o diabo e seus anjos, não para você. O inferno nunca foi criado para a humanidade, mas todos que rejeitam a Cristo escolhem seguir o caminho de Satanás, e o destino será o mesmo. Agora eu te pergunto: quantas vezes você tem dado brechas? Quantas vezes se alimenta de conteúdos que fortalecem a carne? Quantas vezes aceita o pecado moderno disfarçado de normalidade? O diabo tem usado as redes sociais, a mídia, a cultura para anestesiar almas. As pessoas já não sentem mais vergonha do pecado, já não se arrependem, já não temem a Deus. E quando a consciência se cala, o coração endurece e o caminho do inferno parece natural. Mas eu te digo hoje, em nome de Jesus, desperte. O inferno é real, mas há um caminho de escape. Só existe um caminho, um nome, uma porta: Jesus Cristo. Ele disse em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a única ponte entre você e Deus. Ele pagou o preço dos seus pecados com sangue na cruz. O diabo quer que você acredite que é tarde demais, mas ainda há tempo. Hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia de voltar para Deus. O Espírito Santo está batendo a porta do seu coração. Você que está afastado, volte. Você que está fraco, levante-se. Você que nunca aceitou Jesus, aceite agora. Não espere a morte, porque depois não haverá mais escolhas, só eternidade. E eu quero que você faça parte desta família da fé. Escreva agora nos comentários: eu escolho Jesus. Não tenha vergonha. Declare diante do mundo e diante do inferno que você pertence a Cristo. Escreva: eu volto para Jesus hoje. Escreva: eu não aceito mais as mentiras do diabo. Vamos juntos formar uma corrente de fé, intercessão e vitória. E compartilhe este vídeo.
porque há milhares de pessoas indo para o inferno sem saber a verdade. Seja a voz que desperta alguém, seja o instrumento que Deus vai usar para arrancar uma alma das mãos de Satanás. O inferno é real, mas a salvação também é. O sofrimento é eterno, mas a graça de Cristo é ainda maior. Ele te chama, Ele te ama, Ele te espera. Escolha hoje o caminho da